sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Sociologia, Teorias Clássicas da Sociologia. Nesse primeiro programa nós estudaremos sobre a teoria de Karl Marx. Bom, gente, para a primeira coisa que a gente precisa entender sobre Marx é o seu contexto histórico. Lembrando que em todas as teorias clássicas, os seus autores, os sociólogos, eles viveram uma época. Eles são fruto de uma época. As suas ideias, as suas teorias, os seus pensamentos, as suas contribuições para a sociologia, na verdade, são fruto da época em que viveram. Isso acontece, inclusive, com Karl Marx. Então vamos entender um pouco o contexto histórico no qual viveu Karl Marx. Bom, Marx nasceu numa região da Prússia, que futuramente, em 1871, viria a ser a Alemanha. E ele viveu num período que estava em processo de industrialização. Lembrando que a Prússia era um dos estados que mais estavam se desenvolvendo industrialmente no século XIX, numa região que futuramente seria a Alemanha. Então Marx ele pôde viver num contexto de surgimento das grandes indústrias, o crescimento da economia e também a formação de uma classe social responsável pela produção, que vai ser a classe proletária, a classe dos trabalhadores urbanos livres modernos. Bom, na Alemanha, nessa região que futuramente vai ser a Alemanha, onde Karl Marx vai estudar e também vai ter contato com outras correntes filosóficas, entre elas a principal, a corrente do filósofo alemão Hegel. Ele vai ter como base inicial da sua formação a teoria hegeliana, que é a questão da dialética, a dialética hegeliana, que expõe a necessidade do choque de contradições para se chegar a um objetivo ou a alguma conclusão. Marx vai usar muito isso em sua teoria, chegando até o ponto de criar o seu materialismo dialético, fugindo um pouco do que Hegel defendia no início do século XIX. Bom, só que Marx ele não viveu toda a sua vida na Alemanha. Ele se mudou para outras regiões da Europa, como por exemplo a França. Na França, ele teve contatos também com outras correntes filosóficas que contribuiriam com a sua formação intelectual. Lembrando que a França dessa época era uma França que estava vivendo por constantes processos revolucionários. Processos revolucionários iniciados em 1789, com a Revolução Francesa. Lógico que o processo revolucionário francês, neste caso, acabou em 1799. Mas, ao longo do século XIX, outras revoluções desse sentido ocorreram. Como, por exemplo, a Revolução de 1830. Ou a Revolução de 1848, conhecida como a Primavera dos Povos. E por último, nós tivemos a Comuna de Paris, em 1871. Então a França, no século XIX, no final do século XVIII para o século XIX, é uma França extremamente revolucionária. É uma França que estava sofrendo profundas transformações sociais e políticas através de grandes revoluções. E é essa França que Karl Marx vai encontrar no século XIX. Ele vai se basear muito nos filósofos franceses, nos socialistas franceses. Lógico que, posteriormente, Marx vai contradizê-los, inclusive chamando esses socialistas de socialistas utópicos. Mas a coleta cultural, a coleta de várias regiões da Europa não para por aí. Karl Marx também morou na Inglaterra, onde ele pôde ter conhecimento ou contato com outras teorias, como as teorias econômicas de David Ricardo e Adam Smith. Lembrando que Karl Marx foi morar na Inglaterra, em grande causa pelo fato do seu grande amigo Friedrich Engels morar nesse país, ser um grande industrial, ou de família de industriais,
e devido à ajuda de custo que Friedrich Engels estava dando, Marx foi morar lá. E ele teve muito contato também na Inglaterra com a formação da classe social proletária inglesa, o nascente movimento sindical, o movimento operário inglês. Isso tudo contribuiu também para a formação do seu lado ideológico, seu lado político e ideológico, no qual também vai se formar a sua teoria sociológica, teoria conhecida como a teoria marxista. Bom, gente, então da mistura da filosofia hegeliana alemã, clássica do século XIX na Alemanha, do socialismo francês, das experiências dos filósofos socialistas franceses, o que futuramente ele chamaria de socialismo utópico, e também das teorias econômicas inglesas de Ricardo e Smith, vão formar essa iguaria conhecida como marxismo ou teoria marxista. Bom, a primeira coisa que Marx fala, inclusive está no primeiro capítulo do seu livro, do seu livro Manifesto Comunista de 1848, no capítulo Proletários e Burgueses, no qual ele começa: a história da humanidade é a história da luta de classes. O que Marx quis dizer com essa frase? Ao estudar a história da humanidade, Marx pôde entender que em toda essa história, as sociedades foram caracterizadas pelas divisões sociais, em divisões de classes sociais, ou as divisões sociais de classes. Desde do início, desde a formação das primeiras comunidades, das primeiras sociedades e do surgimento da propriedade privada, este tipo de sociedade dividida tem caracterizado a história da humanidade. Como, por exemplo, podemos pegar o Império Romano, a Roma Antiga, onde temos, de um lado, uma classe dominante, o patriciado ou os patrícios; do outro lado, nós temos os plebeus e os escravos, classe dominante e classe dominada. A mesma o antagonismo de classe que nós vimos na Roma Antiga, nós também podemos ver na Idade Média, durante o sistema feudal, o feudalismo na Europa Ocidental. Nós temos de um lado os senhores feudais, a nobreza, como classe dominante, e temos os servos, a classe social dos servos, os camponeses, os artesãos, que formam a classe oprimida nesse caso. Bom, até chegar no momento da Idade Moderna, onde também vemos como classe dominante, uma classe opressora, os nobres, apoiados sobre o poder absoluto dos reis, e do outro lado os servos, mas tendo como principal representante um setor social nascente, que é a burguesia, nascente da onde? Do comércio que havia ressurgido ao final da Idade Média. A burguesia que se enriquecera, mas não conseguira assumir um novo papel na sociedade neste momento.